Vamos começar a palavra de Deus. Eu trouxe aqui meu esboço. Parece aquele do Faustão, sabe? Aqueles papelzinho dele. E ainda agora eu fui ver que estava tudo fora de ordem. Tive que colocar na ordem. E para começarmos, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, capítulo 10. Vamos estudar um pouquinho a palavra, algo que Deus colocou no meu coração ontem de manhã. E o tema da palavra, para quem está assistindo online, é a porta. A porta. João capítulo 10, no verso 8, fala assim: todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ok? Então Jesus diz assim: eu sou a porta, ponto. Quem estuda português, que estudou português, então terminou a frase. Ele diz: eu sou a porta. É uma afirmação, começou, terminou, ponto final. Depois ele diz assim: se alguém entrar por mim, será salvo. Ok? Entrará, sairá, ou seja, ele entra, mas ele também sai, achará pastagem, e ele volta e entra a um lugar chamado porta, e Jesus é essa porta de entrada. Aí eu queria estudar um pouquinho sobre esse assunto, para entender por que Jesus usou a porta como uma referência. É óbvio que nós estamos habituados às portas, porque desde que nós nos entendemos como seres humanos, né, desde criancinha, a gente tem uma porta em casa que abre e fecha. A porta de casa, a porta do quarto, a porta do banheiro. Então, é algo tão rotineiro para nós, que nós nunca refletimos por que existe porta. Quando que ela surgiu? E eu resolvi pesquisar para que a gente pudesse trazer mais conhecimento aqui para os irmãos aí. Então, Sandy, coloca aquela primeira imagem, que é a imagem da porta. A imagem número 1. Está lá naquela parte de imagens. Essa fotinho aí, bem feia, que você está vendo aí, o pessoal da live tem que subir, né? Não, só subir aí. Essa porta aí, irmãos, ela foi a porta mais antiga encontrada pelos arqueólogos. Ela foi encontrada em Zurique em 2010. Ela foi datada do ano de 3000 a.C. Tá? Ela é feita de uma madeira chamada álamo, também conhecido como choupo. Nem sei se existe hoje, mas deve existir, né? Árvore de álamo. Agora mostra que é uma boa árvore, né? Se a madeira existe até hoje, está lá, é boa, mano. E apesar dela ter sido encontrada na Europa, ela é originária da Mesopotâmia. Então, só para vocês entenderem, para a gente contextualizar aqui. A primeira civilização da humanidade organizada foi os mesopotâmios em 3500 a.C. Ok? Foi da Mesopotâmia que saiu os descendentes ali da família do Abraão. O pai dele era de lá. Então, quando Deus falou, sai da tua terra, para a terra que eu vou te enviar, a descendência de Abraão antes dele veio de lá, da Mesopotâmia. Por isso que eles eram homens inteligentes, letrados, porque lá que começou a escrita cuneiforme. A primeira escrita da humanidade começou na Mesopotâmia. Então, como havia um povo de Deus naquele lugar, Deus já derramou-lhe a sua bênção naquele lugar. E já havia matemática, começou a ver lá naquele lugar a língua. Então, o Abraão já veio de lá já sabendo negociar, era um homem muito inteligente. E no ano 2000 a.C., mais ou menos, foi quando Abraão saiu daquele lugar para a terra que Deus havia prometido para ele. Então, a gente já contextualizou. Ou seja, é nesse período, 3000 a.C., mais ou menos, é que se data as primeiras portas construídas. O que significa uma porta? É bem simples, eu procurei no dicionário e não tem uma explicação profunda. A porta é uma entrada de um lugar para outro, externo, para um lugar que pode ser da minha intimidade, ou seja, a minha casa, um local de passagem
de permissão, porque a porta ela precisa ser aberta. Eu posso trancar essa porta e ninguém entra. Eu posso trancar a porta da igreja e ninguém entra. Então eu abro aquela porta, eu dou permissão para que aquela pessoa entre nesse recinto e faça parte do que está acontecendo. Ela uma autorização. É como se eu permitisse, eu deixasse ela aberta, ou te desse uma chave e disse, agora você pode entrar nesse lugar. Então a porta ela tem essa passagem. Então quando Jesus diz assim que eu sou a porta para a salvação, ele está dizendo que eu sou exatamente a entrada. Ou seja, para que você tenha acesso à salvação, eu sou a porta. Não tem como entrar pela janela, não tem. A salvação só existe Jesus, é só Ele, através dele. Então, eu fui estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque me interessei. E eu fui ver na Bíblia, aonde é que se faz uma referência sobre porta? Mais antiga, né? A gente sabe também, você vê várias, mas eu queria saber mais antigo possível. Então eu encontrei no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia escrito. Cronologicamente a gente sabe que é Gênesis, porque Moisés escreveu recebendo a revelação de Deus no monte dos 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Mas, assim, no sentido de mais antigo mesmo, do carbono lá, o livro mais antigo escrito e encontrado é o livro de Jó. Moisés lia o livro de Jó. O único livro que eles tinham acesso era o livro de Jó. Só para você ter uma ideia, entendeu? E esse livro de Jó fala sobre portas da morte. Portas. Ele fala sobre essa questão de entrada, de passagem. Eu até separei um texto aqui no Jó capítulo 38, verso 17, só para você entender. Ele já falava sobre esse rito, essas passagens. Jó capítulo 38, versículo 17. Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouvistes essas portas da região tenebrosa? Então aqui está havendo você sabe que o Jó tem um diálogo ali entre Deus e ele, né? E os amigos, né? Depois que Jó perdeu todas as coisas, lhe foi permitido que perdesse. E ele começou a dialogar com Deus, e muitas vezes ele refletia, por que que o mal, por que que o homem mau prospera? Ele dizia, por que que o homem mau tem uma casa bonita, tem muros, e as crianças dele brincam com os leões e não acontece nada? Mais ou menos a revolta de Jó em alguns momentos foi essa. E eu que sou um homem bom, tudo isso, parceiro. E aí ele começou e muitas vezes Deus rebatia, como é que tu pode querer discutir comigo sobre os meus preceitos? Aí Deus fala para ele, você por acaso consegue medir o tamanho da terra? Deus fala, você faz ideia de quanto de água tem nos oceanos, ou quantas são as estrelas dos céus? Você consegue enumerar? Como você pode discutir comigo sobre sabedoria, se eu sou a sabedoria? Ou seja, o que Deus estava falando para Jó, você não sabe e nem faz ideia de que o que está acontecendo contigo vai refletir em toda a humanidade pelos próximos milênios. As pessoas vão ler a história de Jó e vão dizer, está acontecendo contigo, mas Deus vai te dar livramento, assim como Ele deu para Jó. Então a tua história vai refletir a inspiração para milhares de gerações depois da sua. Então não venha me dizer por quê. Amém? Então Jó já falava sobre portais, sobre portas de entrada. Agora eu queria falar sobre uma muito interessante que tem em Jerusalém. Eu queria que a Sandy colocasse a imagem daquela porta dourada, que é a porta do Oriente. Essa porta aí. Só quero falar rapidinho sobre ela, porque ontem eu fui muito breve e não expliquei melhor. A porta dourada. Ezequiel, capítulo 44. Livro de Ezequiel, capítulo 44. 44, 1.
44:1. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olhava para o oriente, ao qual estava fechada. Versículo 2. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, ela não se abrirá, ninguém vai entrar por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso ela vai ficar fechada. O Deus de Israel entrou e vai ficar fechada até ele entrar por ela. Então, essa porta do Oriente, volta para a foto agora. Essa porta está lá em Jerusalém, ela é conhecida como a Porta Dourada. Ela não foi destruída. Deus não permitiu nem no Império Bizantino dos muçulmanos que destruíssem esse lugar. E olha que os muçulmanos têm ódio dos judeus. Eles não destruíram essa porta, Deus não permitiu. Porque a profecia diz que o Messias virá e vai entrar por esta porta, estabelecer o seu reino na terra. Deus não permitiu que os muçulmanos destruíssem essa porta. Mas sabe o que eles fizeram? Porque eles quiseram menosprezar as profecias judaicas, eles construíram um cemitério em volta. Porque cemitério para os judeus é impureza. Então eles construíram um cemitério para subjugar a profecia, para dizer, aqui não vai passar ninguém. Mas eles não ousaram destruir a Porta Dourada. Porque um dia o nosso Senhor Jesus vai passar por ela. E vai estabelecer o seu reino milenar na terra. Uma porta está fechada, mas ela vai abrir. Amém? Está aí, para vocês lembrarem. O dia que vocês olharem essa reportagem aí, em algum lugar, em Jerusalém, se vocês forem em Jerusalém, vocês têm que visitar a Porta Dourada. Ela também você vai ver ela em Ezequiel 10, tem ela em Neemias também, fala sobre a Porta do Oriente. Ela também é chamada na Bíblia de Porta do Oriente, mas ela é conhecida como Porta Dourada. Vamos para outros. Mateus capítulo 23, no versículo 13. Aqui há algo que, na verdade, é o inverso, que eu queria falar com vocês, é sobre as pessoas que não permitem que os outros entrem na porta. Jesus, uma vez chateado, disse assim: fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês não entram e nem deixam que os outros entrem. Nós que somos a igreja de Cristo, nós que somos aqueles que receberam a palavra do Senhor, nós temos a obrigação de, através de um caminho, levar as pessoas até a porta que é Jesus. A palavra diz que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então nós temos que conduzir as pessoas até essa porta de entrada da salvação. Há pessoas que com tanta religiosidade, hipocrisia, pecados, líderes que a gente vê por aí, né, escândalos e coisas que fazem com que as pessoas desanimem, não queiram mais, ou seja, atrapalhando com que as pessoas entrem nessa porta. Como vocês sabem, existe uma sede muito grande, existe um vazio no coração das pessoas. As pessoas estão buscando um caminho, algo que tenha sentido para a sua vida. E nós, como igreja, nós temos que levar essas pessoas até o Cristo, até o caminho, até o lugar onde elas encontrarão paz, o aprisco, aonde Jesus leva o fardo, como diz Mateus capítulo 27, Mateus 11, 27, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Né? Então, nós temos que levar as pessoas a um lugar de descanso. Existe uma figura no Antigo Testamento que representa muito esse caminho que leva à salvação. É o mais próximo que você vai encontrar de igreja. Eu encontrei isso no livro de Deuteronômio, capítulo 19, dessa vez eu acertei, tá? É que ontem eu falei 11, mas é porque quando eu fiz o 9, eu fiz tão fechadinho que ficou 11, tá, irmãos? Aí eu fui verificar. É 19:2, tá, Sandy? Mas antes de você colocar, Sandy... Não, pode colocar o texto, pode colocar. Porque aqui fala de 3, mas depois os levitas separaram 6 cidades, na verdade. 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará ao Senhor que tu para possuíres. Aí vê o outro versículo, 3.
Prepar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em três, e isto será para nelas que acolha todo o homicida. Vê se o versículo 4 continua, ou não. Tá, aqui ele vai explicar o que significa. Então, a cidade refúgio, que o pastor Celso até está construindo lá, chácara, só para explicar para vocês o que é. Vamos dizer, Adalberto, que você está pintando uma parede da sua escada com uma lata de tinta aqui na cintura, que não é claro que ninguém faz isso, mas vamos dizer que você é doido e leve uma lata de tinta na cintura, que não é difícil que isso possa acontecer. E você está pintando lá, aí de repente aquela lata arrebenta. E o irmão que está segurando a escada lá embaixo recebe a latada na cabeça e venha a óbito. Naquela época, irmão, você dizer, matei o fulano, quem é que vai acreditar que foi sem querer? Os caras vão querer te matar. Lembra da lei? Olho por olho, dente por dente? Era lei, cara. Morreu, matou, morreu. Então, por causa que foi injusto aquela situação, não foi de propósito, Inácio, não foi sem querer. Mas as pessoas não vão acreditar. Então Deus, sabendo disso, Ele falou assim, vocês vão construir cidades, refúgio. E se isso acontecer com você, você vai para aquela cidade. São cidades de levitas. São cidade de levitas. Olha aí, Jaime. A cidade de refúgio era a cidade de levita. Esse levita acolhe ao cara que matou sem querer. Ele acolhe aquela pessoa e diz assim, aqui nessa cidade ninguém vai te matar. Porque Deus permitiu que eu cuidasse de você. É o mais perto de igreja que você pode imaginar. Você está entendendo? E a palavra diz assim, nas cidades de refúgio, façam caminhos, construam acessos, não deixe fechado, porque as pessoas têm que correr para lá, para a sua salvação. Isso é o mais perto de igreja, é o mais perto que nós temos que fazer, levar as pessoas a um refúgio, a um lugar de refúgio, porque todos pecaram, todos merecem a morte, todos merecem a morte. Mas Jesus Cristo nos deu a salvação através do seu sangue. E Ele nos deu uma porta aberta que nos leva à salvação. E nós somos essas pessoas que vão conduzir até a porta de entrada. Oi, Virgínia. Então, vamos agora ao livro de... Qual foi o texto? Eu quero voltar para o João capítulo 10. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele entrará e sairá, e achará pastagem. Ora, o ladrão vem somente para roubar. Ele mata e destrói. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é bom pastor, quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. O mercenário foge, versículo 13, porque ele é mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Agora eu queria que você colocasse, Sandy, o vídeo, para vocês entenderem o que é uma ovelha ouvir a voz do seu pastor. Eu sei que muita gente aqui já viu ontem, né? Mas quem não viu, né? O Adalberto não viu. Não tem áudio, mas eu vou narrar, né? Será que as ovelhas ouvem a voz do pastor? Então chamaram uma pessoa para chamar. As ovelhas estão ali atrás e a pessoa começou: ei, aqui. Aí começou a chamar e nada. Chama uma segunda pessoa que de repente a pessoa tem uma voz muito baixa, né? Vamos chamar uma pessoa com uma voz mais alta. Aí chamaram outra mulher, que a mulher começou: é que? Ei, ovelha! Ovelha 2, ovelhinha, linda. Começou e nada, rapaz, e nada, gritou, ela está gritando aí. É que o áudio mostra, eu não coloquei o áudio aí, mas não precisa. Não deu certo.
Aí chamaram uma criança, que criança tem aquela voz parecida com a da ovelha mesmo, igual a da Esther, minha sobrinha. Quando ela era criança, parecia a voz da Uni, lá do Caverna do Dragão. Agora, esse cara aí é o pastor das ovelhas. Esse é o dono das ovelhas. Então ele começa. Aí uma ovelhinha levanta a orelhinha. Sou eu. Aí lá vem as ovelhinhas, ó. As ovelhas desgarradas, né? Isso aí não tem jeito, isso aí. A ovelha negra lá atrás, ó. É a preta que está. Amados, a ovelha, pode tirar, ela ouve, ela conhece a voz do pastor. Ela conhece, não tem jeito. Isso aí é verdade, que isso acontece lá onde tem pastores de ovelhas. Ela sabe, desde a infância, elas conhecem a voz de quem criou. Então, existem pessoas, e eu vou falar um pouquinho rápido assim, que estão ouvindo uma voz. Existe uma voz chamando. E essas pessoas estão tentando entender quem é que está chamando. Há uma voz, Jesus está falando, vem a mim. E elas não conseguem discernir, às vezes, quem é essa voz? E a pessoa está ali buscando alguma verdade. Por que eu estou inquieto? Por que algo não me preenche? Por que aquilo que eu faço não é suficiente? Por que eu não encontro a felicidade? Existem pessoas desesperadas, ouvindo um chamado, e elas não sabem de onde vem esse chamado. Eu lembro que, na minha adolescência, eu estava escutando uma voz. E eu, na minha inquietude, eu procurava de onde vem essa voz que me chama. E eu fui para tudo quanto é lugar que você imagina. Fui no Espiritismo, Seixonoye, Umbanda, Meninos de Deus, a pessoa nem conhece, né? E outros lugares aí. E nessa minha busca para entender que voz é essa que me chama. E eu, como ovelha que Deus, porque a palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo, indo para algum lugar, o Espírito Santo disse para ele assim: vai até tal lugar, porque há povo meu lá. Ovelhas minhas lá. Você tem que ir lá, porque elas estão ouvindo a minha voz, mas não tem pastor para conduzir. Então, eu, lendo a palavra do Senhor, em 1998, 99, eu lendo a palavra do Senhor, eu entendi quem me chamava. Era Jesus. E aí eu senti a presença de Deus de uma forma que eu não posso explicar. Na minha rede lá no Jurunão. E Deus falou comigo ali forte. E eu disse: então era você que me chamava. Aí eu, com muita sede, comecei a buscar ao Senhor desde então. Eu encontrei Jesus na Bíblia. E se você que assiste aí, se alguém tiver dúvidas sobre que voz é essa que está no seu coração, peça para ele ler a Bíblia. Leia a Bíblia, que ela se revela. Deus se revela através da sua palavra. Pessoas lendo a Bíblia vão ter um encontro com Deus. Às vezes você não consegue convencer com palavras, fala para a pessoa: leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. Você vai encontrar. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você... eu separei aqui deixa eu ver qual é. Lá no Apocalipse, João, no capítulo 4, verso 1, se eu separei ainda agora, eu estava lendo ali, diz assim: depois desses acontecimentos, observei uma porta aberta no céu. Uma porta aberta nos céus. João, quando estava recebendo a revelação, Deus abriu uma porta no céu. Como também a primeira voz que eu ouvi quando de trombeta ao falar comigo, dizendo: venha para cá, sobe para cá, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, uma porta foi aberta no céu.
E Deus convidou João para entrar num lugar e mostrar o que há de acontecer e todas as coisas que você conhece no livro de Apocalipse. Sandy, coloca de novo a foto da primeira porta lá. Para a gente encerrar. Deixa ela aí, só um instantinho. Só pegar o texto aqui que eu não separei. Essa porta aí que nós encontramos na arqueologia, ela representa a porta mais antiga que existe até hoje encontrada, que os mesopotâmios construíram. Essa foi, vamos hipoteticamente dizer que essa foi a primeira porta de entrada de um ser humano. E para refletir um pouquinho sobre a palavra de hoje, existe uma porta que nós vamos entrar, que é a última porta. Alguém faz ideia de qual é a última porta? Ontem eu falei, né? Qual é a última porta que tu vai entrar? Em nome de Jesus, tá? Que você entre. A última porta que você vai entrar é a porta que está em Apocalipse, capítulo 21. Versículo 21. 21. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de um só pérola, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A nova Jerusalém que desce do céu, ela será Deus habitando com o homem. Essa é a cidade santa. João viu a cidade santa. Ela tem 12 portas de pérola. E nós vamos entrar nesse lugar. E lá nós vamos habitar com Deus. Lá existe a árvore da vida, está naquele lugar. A árvore da vida só aparece em 2 lugares na Bíblia, no Apocalipse e em Gênesis, quando Adão cometeu o pecado e ele não podia tocar na árvore da vida. A árvore da vida está guardada para vir na Nova Jerusalém e ela estará lá no meio da praça, ruas de ouro, portas de pérola. Essa é a última porta que nós vamos entrar. E quando nós entrarmos naquele lugar, nós viveremos eternamente com o Senhor, com o Cordeiro. Será o selamento, a última entrada para a eternidade. Mas para que nós entremos naquela última porta, em vida, nós temos que abrir a porta do nosso coração para que Jesus entre. E a gente vai para o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para terminar. Não, mas, Sandy, coloca aquela fotinho bacana. Antes, a fotinho. A fotinho que representa Jesus aí. Ela representa, tá, irmãos? Só representa. Essa é uma pintura que eu não achei o autor, mas eu achei muito bonita. Ela é alguém batendo numa porta para entrar. E ela representa Apocalipse 3, capítulo 20. Agora sim você põe o texto lá. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Há uma comunhão, há uma relação. Eu tenho certeza que você já abriu a porta para carteiro, para pizzaria, o cara da pizzaria. Você já abriu a porta para pessoas que entram e vão embora. Não há relação. Jesus está falando aqui, eu entro e vou comer junto com você. Eu vou ter comunhão contigo. É relacionamento. O que Jesus está falando que é, abre a porta da tua vida, do teu coração, da tua mente. Deixa eu entrar e deixa eu ter comunhão contigo. Deixa eu fazer parte da tua vida. Deixa eu decidir contigo. Deixa eu sonhar contigo.
Vamos discutir o teu futuro, o que nós podemos fazer, o que você pode fazer pelo reino de Deus, o que eu posso te dar, o que você pode me oferecer. A troca, relacionamento. As pessoas estão vazias porque elas não têm relacionamentos com Jesus, não tem troca. Irmãos, eu sou empreendedor, eu tenho ideia o tempo todo, eu faço coisas, eu corro atrás, e às vezes eu me vejo assim, fazendo coisas eu acho que meio sozinho, né? Então de vez em quando eu tenho que sentar, deitar na minha rede, ou sentar lá no meu quintal e dizer, Jesus, o que é que eu tenho que fazer? E conversar com Ele. Às vezes a gente se pega numa atividade e esquece de ter aquele momento de dizer, Senhor, o que eu estou fazendo é a Tua vontade, está certo, me dá uma direção, é correto isso, e eu começo a conversar, porque Ele tem que fazer parte da... A gente tem que cear junto. Jesus está ali, Ele está batendo, Ele não está entrando com 2 pés, nem abrindo com a chave lá, entrei-me. Ele está batendo a porta e chamando. Aquela voz que está te chamando. Você que está aqui, de repente, está ouvindo a voz e não está abrindo a porta, deixa Ele lá fora. Eu sei quem é Jesus, eu acredito nele, eu sei que Ele está lá na porta, mas Ele não quer que Ele entre. Tem gente assim. Tem gente que ouve a voz, Jesus está lá fora, você sabe que Ele está por ali, Ele está ao nosso alcance, mas você não quer que Ele entre na sua vida, porque você não quer que Ele veja a sua casa. Alguém já convidou alguém para ir na sua casa, aí você sabe que aquela pessoa vai até a sua casa, você contrata diarista, limpa forro debaixo de forro, telha debaixo de telha, arruma tudo, levanta sofá debaixo do sofá, aspira, deixa a casa um brinco, que é para o cara entrar e dizer, rapaz, aqui é uma casa limpa, rapaz, parabéns. Mano, o resto da semana, quando não tem visita, é horrível a casa. Mas ela precisa... Tem roupa em tudo quanto é lugar, tem roupa na geladeira, tem roupa no chão, tem cueca ali do outro lugar, sapato para o outro. Mas quando você vai receber uma visita, e quando a visita é surpresa? Ou eu vim aqui, pelo amor de Deus, segura ele lá na frente, eu tenho que tirar as roupas sujas que estão lá, pelo amor de Deus, segura, deixa eu tirar o cocô dos cachorros, E aí, por quê? Porque a gente não gosta de apresentar para as pessoas aquilo que há de mais feio de dentro da nossa casa. E por essa razão, às vezes, as pessoas não permitem que Jesus entre na sua vida, porque ela tem vergonha de apresentar ao Senhor o que elas são. Elas têm vergonha. Então, o que Jesus está dizendo assim, deixa eu entrar, eu não me importo. Eu não me importo com como está a sua casa. Porque quando eu estiver lá dentro, as coisas vão mudar. Ele precisa entrar, ele não está preocupado com como está a sua casa, ele quer entrar na sua casa. Aí de lá ele pode pegar a vassoura contigo, bora ali. Me dá uma tinta aí, Adalberto, bora pintar essa tua casa aqui. Ele vai varrer a casa, ele vai limpar, ele vai tirar a sujeira. Ele vai fazer uma faxina no teu coração, na tua alma, na tua vida. Deixa Jesus entrar. Ele é a porta. Amém?